Nesse vídeo agora vamos falar sobre o Plano Marshall, porque nós estamos diante de uma política neoliberal aqui no Brasil muito forte e com a questão da crise, né, dessa crise da pandemia, nós temos que ficou evidente a inviabilidade do neoliberalismo, que abandona qualquer ajuda estatal, e já a previsibilidade, já a nível quase que mundial, da necessidade de uma intervenção estatal muito forte, né, de investimento estatal para a recuperação da economia numa crise brutal, né, que se aproxima agora aí uma verdadeira depressão econômica. E no Brasil, exatamente um país que está entregue, né, ao neoliberalismo, já se começa a prever, ou já se prevê a necessidade do abandono, né, da migração para uma outra política oposta ao que está aí, né, com a intervenção do Estado agora com força, né, no sentido de fomentar o desenvolvimento e investimento forte nas áreas públicas. E com isso está se levantando a questão do Plano Marshall como um modelo, né, um modelo que deu certo num momento de crise semelhante ao que a gente está passando, é quase que uma guerra mundial, né? Então, o Plano Marshall é uma coisa semelhante ao New Deal, sobre o qual eu já falei, New Deal americano, que recuperou a economia americana. E o Plano Marshall foi exatamente no fim da Segunda Guerra, como se sabe, a Europa ficou arrasada, que foi praticamente uma guerra civil europeia, né, Segunda Guerra Mundial. No final de 1945, o continente estava destruído. E os Estados Unidos, em pleno vapor, né, porque ficou fora da guerra e produzindo industrialmente, né, para a Europa e para o resto do mundo. Então se desenvolveu, se potencializou os Estados Unidos como uma grande nação do mundo, que passou também a ter interesse com a destruição da Europa em financiar uma recomposição da Europa, até para ela pudesse negociar com os Estados Unidos, comprar os seus produtos e impedir também uma expansão do comunismo, né? Porque aquela Europa arrasada, ela ficou dando margem a qualquer tipo de solução. Então foi feito o Plano Marshall, que foi de 1947 a 1951. Se chama Plano Marshall porque o secretário de Estado americano, o general George Marshall, que iniciou esse projeto, né, anunciou numa conferência em Harvard um plano de recuperação da economia europeia. E esse general Marshall foi uma liderança militar durante a guerra, né? Então ele teve essa iniciativa, né, logicamente amparada por toda a política da Casa Branca, no sentido de recuperar. E esse Plano Marshall se resume a uma ajuda financeira americana, quer dizer, o Tesouro americano, o governo americano transferiu uma fortuna, né, enorme, né, se calcula, já contabilizaram isso a nível de valor atual, agora 2020, em torno de 200 bilhões de dólares. Pelo menos é um número divulgado, eu não sei se é exatamente isso, mas é uma quantia muito alta que foi transferida para os governos da Europa, que transferiram investimento nas empresas, quer dizer, uma transferência, na verdade, uma transferência internacional do Tesouro americano para o mercado europeu. Então, exatamente, o Plano Marshall segue a mesma linha, o mesmo caminho, a mesma mecânica do New Deal. É o Estado fomentando o desenvolvimento diretamente, financiando o desenvolvimento. O Estado entrando no processo econômico. O Estado investindo na área pública, na área, inclusive na área privada, com financiamento, com todo um suporte, quer dizer, do organismo estatal, do Estado propriamente, interferindo diretamente na economia, no mercado, para o seu desenvolvimento. Então, aqui detalhar o Plano Marshall não seria o objetivo aqui desse vídeo aqui agora, não é isso que eu estou objetivando, né? Foram 17 países europeus, né, toda aquela frente europeia ali beneficiada, mas não cabe aqui eu ficar detalhando exatamente como foi em cada caso, né? O conceito principal que se tem que ter hoje é que do Plano Marshall foi justamente identificar a necessidade do Estado interferir na economia, ao contrário do que prega o neoliberalismo. E semelhante ao Plano Marshall, como eu falei, o New Deal, com o mesmo processo de interferência estatal, financiamento estatal, fomentando o mercado no seu desenvolvimento, na área pública e privada. Então, o que fica aqui de lição histórica, né, para o nosso caso aqui, quer dizer, o mundo inteiro
já está debatendo isso, né? As principais potências, a Europa, Estados Unidos, a própria China já entra nessa discussão. Enfim, o mercado mundial já tá constatando que, diante dessa depressão econômica já instalada, né, e já aí em cima, é necessário uma reorganização estatal em cima e na direção desse desenvolvimento com outros parâmetros, né, que vão se afastando desse neoliberalismo que predomina ali a Europa e Estados Unidos. Então, no Brasil, que depende muito das decisões lá de fora, né, e pelas evidências também da nossa crise, é necessário que se tenha esse conceito, que o Estado agora tem que intervir forte, ele tem que voltar todo o seu campo de recursos, né? Isso tem que ser, aqui no caso do Brasil, ser reavaliada a dívida pública e toda uma questão de, enfim, de todo o trato das finanças públicas, voltados agora para o desenvolvimento nacional, no sentido do Estado entrar investindo na área pública e fomentando o desenvolvimento comercial, empresarial, industrial. Então o Plano Marshall ele serve de modelo, de exemplo histórico para o nosso caso aqui no Brasil, que não tem outra saída diante de uma crise devastadora, a presença e investimento do Estado diretamente na área social, interferindo diretamente no mercado e planificando um desenvolvimento, sendo a única alternativa possível para sair dessa crise que já se instalou no Brasil e no mundo inteiro.